Diz assim, ó: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo diga amém. Querido, todos nós passamos por momentos em que a notícia, ou uma notícia que recebemos, tem o poder de mudar completamente um ambiente, de mudar completamente o cenário de um ambiente. Às vezes as pessoas, elas estão lutando, orando, esperando, tentando manter assim viva a esperança, a sua fé, mas de repente chega uma notícia, uma frase declarada, que pode encerrar todas as expectativas, que pode de alguma forma sucumbir a nossa esperança, destruir a nossa fé. Talvez você já ouviu isso, já ouviu uma frase que mudou o cenário, que mudou a sua expectativa, que roubou a sua esperança. Frases como: não tem mais jeito, você já ouviu. Ah, o prazo acabou, a situação piorou, o médico disse que não tem o que fazer, a porta se fechou. Ah, você já chegou tarde demais, já foi, não tem mais como resolver essa situação. É como se a esperança tivesse respirando com dificuldade, e a notícia chega para desligar os aparelhos. Foi exatamente isso que esse homem estava enfrentando. Esse homem que a Bíblia chama ele de Jairo. E a história dele começa no verso 21, não lemos o verso 21 ao 24. Mas no verso 21 ao 24 há uma identificação. Esse homem que era chefe da sinagoga, ele se chamava Jairo. Jairo, ele está enfrentando exatamente isso. Ele era um homem importante, um chefe de uma sinagoga, ele era respeitado por uma comunidade, mas naquele dia a sua posição não poderia curar a sua filha. O seu nome não poderia impedir a sua dor. A sua religião não poderia resolver uma crise que estava dentro da sua casa. O Jairo, que tinha uma posição que era considerada no meio de uma comunidade, ele não tem como resolver uma situação que está dentro da sua própria casa. E a história diz para nós que então, diante de uma dificuldade, de uma crise, de uma dor, Jairo corre até Jesus e se lança aos pés de Jesus clamando por socorro. Sabe o que eu já começo aprendendo aqui, querido? Que a posição que você está, a posição que as pessoas consideram você,
aquilo que você alcançou com a sua capacidade, com a sua força, com a sua inteligência, não é a posição que você tem que estar. A posição que você alcançou com a sua capacidade não pode mudar alguns cenários da sua vida, mas a posição que você ganhou em Cristo Jesus, essa posição pode mudar a situação de destruição e morte na sua vida. Eu posso dizer para você que a melhor posição que nós temos hoje não é a posição que os homens nos entregam, mas a posição de estar dobrado aos pés de Jesus de Nazaré. Essa posição muda a nossa vida. Muda completamente. Enquanto Jesus estava caminhando com esse Jairo, que tinha pressa, esse Jesus encontra uma mulher que havia sofrido muito, estava sofrendo muito tempo com um fluxo de sangue. E naquele ambiente ali, Jesus é tocado por essa mulher é curada, e aquilo, sabe, se torna maravilhoso para aquela mulher, mas para Jairo talvez tenha parecido ser uma demora perigosa, já que o que ele estava enfrentando dentro da sua casa exigia tempo, exigia urgência. E quando Jesus parava ali para cuidar daquela mulher enferma, de repente chega alguns mensageiros que dão a notícia: ei, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Querido, eu quero parar aqui nessa frase, porque talvez para você o anúncio da realidade de morte seja o mais chocante. Mas eu não quero me atentar ao anúncio de morte, já que o anúncio de morte era uma realidade. Eu quero me atentar na continuidade dessa frase, quando aqueles homens que trouxeram a notícia da morte falam assim: por que você está incomodando aí do mestre? Por que você está insistindo? Por que você está, sabe, incomodando? Por que você está pedindo ainda? Por que você está orando ainda? Ei, já morreu, não tem mais jeito. É inútil o que você está fazendo. E por que eu quero me atentar a isso? Porque talvez hoje o nosso problema não seja com a morte, mas o nosso problema seja: ei, você está incomodando à toa. Talvez você hoje está aqui na posição de alguém que desistiu, porque alguém falou para você: não tem mais jeito, acabou, é um ponto final, isso já morreu. Para de incomodar, para de orar, para de jejuar, desiste, joga a toalha, já era. Essa realidade talvez é a realidade que confronte eu e você nessa noite. Porque Jairo está ali. E Jairo agora está sendo desafiado. Porque quando a realidade tenta matar a nossa fé, Jesus nos incentiva, Jesus nos chama a continuar crendo. E preste bem atenção, agora Jairo está num desafio. Jairo já não está mais no desafio de crer, Jairo está no desafio de continuar crendo. E eu quero falar para mim e para você que um dia já encontramos Jesus, eu e você que sabemos o poder que Jesus tem. O problema não é crer em Jesus, o problema agora que nós temos que, sabe, confrontar a nossa alma e o nosso espírito nós precisamos continuar crendo. O desafio seu não é crer em Jesus, porque você já conhece Jesus. O desafio seu agora é continuar crendo. É continuar crendo. E é interessante que o evangelista Marcos, ao registrar essa história, no capítulo 5, ele não só registra a história de Jairo enfrentando a morte, ele mostra um Jesus como Filho de Deus, que tem poder de trazer o reino de Deus, esse reino que invade as situações humanas que são impossíveis. O Marcos, ele coloca Jesus com autoridade sobre 3 áreas, no capítulo 5. Ele coloca o Jesus sobre a autoridade espiritual sobre os demônios, quando ele liberta o gadareno, e você lê isso no começo do capítulo 5.
Ele coloca Jesus com autoridade sobre as enfermidades. Por isso aquela mulher que eu citei aqui, ela toca em Jesus e é curada. Você vê isso no capítulo 5. E você vê Jesus com autoridade sobre a morte, porque ele ressuscita a filha de Jairo. Então, o que Marcos está apresentando aqui para nós, é que Jesus não é apenas um religioso, um mestre. Ele é o Senhor sobre o mundo espiritual, sobre o corpo enfermo, sobre a própria morte. O Jairo aqui, ele tem um desafio de continuar crendo. Querido, o seu desafio é continuar crendo, porque se você está aqui hoje, é porque um dia você creu em Jesus. Se você está aqui hoje, é porque de alguma forma, no fundo do teu coração, existe uma fé em Jesus. Mas o seu problema não é mais, o seu desafio não é mais crer em Jesus, é manter-se crendo naquilo que Deus pode fazer. Você precisa continuar crendo. Você precisa continuar crendo. Então o Jairo aqui, ao receber a má notícia, ele recebe um incentivo de Jesus, quando Jesus olha para ele e fala assim: não temas, apenas creia. O que Jairo nos ensina nesse texto? Primeiro, a fé precisa resistir às vozes que anunciam um fim. A sua fé precisa resistir. O continuar crendo precisa resistir os cenários negativos. Tua filha morreu porque você está incomodando o mestre. A primeira crise de Jairo não foi apenas com a morte da filha, mas foi, sabe, a essa voz tentando convencer ele que não valia mais a pena continuar orando, clamando, buscando. Quantas vezes você já ouviu isso? Aqueles homens disseram, em outras palavras: para de insistir, para de orar, para de esperar. Jesus não precisa, sabe, ir mais à sua casa, já foi, não tem mais jeito. Ei, querido, essa é uma das maiores batalhas da fé, é continuar crendo quando as vozes estão dizendo para nós: acabou, não tem mais jeito. Quando o cenário fala assim: ei, você não vai conseguir, você não merece, não adianta mais, Deus não vai agir mais. Ah, sempre foi assim, não vai mudar. Ei, querido, você precisa entender que a voz que está ao seu redor, ela vai tentar trazer não só o cenário, não só revelar o cenário que você está vivendo, mas também vai tentar fazer você desistir, parar, não continuar, não insistir, sabe, interromper aquilo que Deus quer fazer. Até porque nós precisamos entender que Jesus já estava caminhando para a casa de Jairo. E se Jesus estava caminhando, a tentativa da voz aqui é interromper o propósito de Jesus que estava indo para a casa de Jairo. É interromper a expectativa que Jairo tinha colocado no seu coração. Ei, querido, o desafio é continuar crendo. Para pensar no seu relacionamento conjugal. Quando você foi casar, você cria. Nossa, você achava que essa pessoa era capaz de entregar a lua para você. Quando você casou, você começou a falar assim: a lua não. Você começou a ver desafios, e você fala assim: rapaz, Senhor, me dá fé para suportar, porque você teve que continuar crendo, porque você já não tem a mesma paixão que você tinha, e nem a mesma visão que você tinha. As escamas caíram, e o que resta agora? Continuar crendo. Por que muitos casamentos estão em pé ainda? Porque alguém decidiu continuar crendo. Porque eu posso falar aqui com você por experiência de gabinete, muitos casamentos poderiam estar
quebrados, destruídos, em farelos, mas alguém se levantou e falou assim: ei, não era da maneira que começou, não está da maneira como começou, mas eu continuo crendo que isso é projeto de Deus, que a minha família é projeto de Deus, que o meu casamento é projeto de Deus. Alguém falou assim: eu vou continuar insistindo, eu não vou desistir, eu não vou jogar aliança, eu não vou jogar toalha, eu vou continuar crendo. Está crendo aí, Toninho? Varão. Tem que crer. Porque Jesus não nega a realidade quando ele olha para aquele homem e fala assim: não temas, crê somente. Jesus não está negando a realidade. Jesus está falando: realmente a sua filha morreu. Mas ele não só se limita àquela realidade que está sendo revelada. Por quê? Porque ele fala assim: ei, você precisa entender que a realidade foi revelada, mas ela não tem a última palavra quando eu estou presente. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Eu venho aqui profetizar sobre a tua vida. A realidade pode ser um cenário de dor, de sofrimento, de choro, de abatimento, de morte, mas a última palavra não é da realidade, não é do cenário, não é da morte, não é das más notícias. A última palavra vem dele. Querido, há momentos em que nós precisamos escolher qual voz terá autoridade sobre a nossa alma. Qual voz vai ter autoridade? Porque todos nós já pensamos em desistir. Todos nós já pensamos em desistir. Todos nós já enfrentamos situações aonde aparentemente era um fim, não tem mais jeito. Agora a notícia pode ser real, e eu não estou excluindo essa realidade. Mas o diagnóstico, ele não é dado simplesmente para que eu e você tenhamos um entendimento dessa verdade, dessa realidade, do cenário que eu estou enfrentando. Mas o diagnóstico também, ele vem para causar, sabe, um desafio à nossa fé, de nós começarmos a crer mais e depositar a confiança naquele que está conosco. Porque se eu pertenço a Cristo, a última palavra é de Cristo. A direção da sua vida é determinada pela voz que você decide ouvir. Então, se você está ouvindo a voz de Cristo é que vai determinar. A fé não ignora fatos, mas ela se apoia na palavra que é maior do que os fatos. Ela se apoia na palavra que chamou à existência o que não existia. Então eu estou falando para você que a sua fé precisa ser uma fé que não se apoia nos fatos, mas se apoia na palavra de Deus. O pastor Luciano Subirá fala isso. Fé não é negar a realidade, mas é submeter a realidade a algo superior, que é a palavra de Deus. Você precisa submeter. Jairo precisava submeter. Então Jesus olha para ele e fala assim: não temas, creia somente. Segunda verdade desse texto é: Jesus não trabalha segundo o desespero humano, mas segundo o propósito divino. Ele, no verso 37, não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Depois da notícia da morte, Jesus ele continua caminhando, e ele não entra em pânico. Ele não corre desesperado, ele não pede desculpa pelo atraso, ele simplesmente segue em direção à casa de Jairo. Ele não para. E olha que interessante, Jesus não parar significa que o céu não entra em desespero quando a terra perde o controle. O céu não entra em desespero quando você perde o controle da sua vida. Para Jairo, parecia tarde demais. Para os mensageiros, parecia inútil a presença de Jesus ali. Para os familiares, parecia o fim. Mas para Jesus havia um propósito ainda. Deixa eu profetizar na tua vida hoje. Tem gente olhando para a tua vida e falando assim: ei, é tarde demais.
Tem gente olhando para a tua vida e falando assim: ei, é inútil você fazer isso, é inútil você querer insistir nisso. Tem gente olhando para a tua vida e falando assim: ei, é o fim, o que você está insistindo? Mas deixa eu te falar, nessa noite Jesus está falando para você: ainda tem um propósito, ainda tem um propósito. Para os outros parece tarde demais, mas para mim tem propósito. Para as pessoas parece inútil, mas para mim você tem propósito. Ei, para alguns parece que é o fim, mas para mim tem propósito. Jesus não interrompe a caminhada dele. Quando ele chega na casa, há choro, há alvoroço, há desespero. Na cultura judaica se tinha pranteadores, pessoas que expressavam publicamente o luto, que era paga para isso. É um ambiente dominado pela dor. Jesus então declara: por que vocês estão alvoroçados, chorando? A criança, ela não está morta, ela apenas dorme. Sabe o que acontece? A multidão começa a rir. Aqui tem uma grande verdade: nem todos os que choram com você têm a fé para caminhar com você. E isso é um ponto muito interessante. Por quê? Porque Jesus coloca os incrédulos para fora, e entra apenas com os pais da menina e com os 3 discípulos. O verso 40 mostra isso. Se o verso 37 já mostrou que Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, quando ele chega na casa, ele toma a mesma atitude. Ele impede de pessoas estarem ali naquele ambiente, porque há ambientes que alimentam a fé, há ambientes que alimentam o medo, há ambientes que alimentam a dor, há ambientes que alimentam o desespero, há ambientes que alimentam o fim. Jesus não expulsou as pessoas por falta de compaixão, mas porque o ambiente de incredulidade não poderia conduzir aquele momento. E isso eu quero que você entenda aqui como cristão, como discípulo de Jesus. Há momentos que os incrédulos não podem participar da sua vida. Há momentos que você vai ter que se afastar de pessoas. Há momentos da sua história que você terá que se afastar de pessoas. Jesus está mostrando isso aqui. Jesus está mostrando que nem toda opinião pode ter acesso ao nosso coração. Em momentos de crise nós precisamos discernir quem vai entrar no nosso quarto da dor. Ei, deixa eu te falar, quem é que está entrando no teu quarto da dor? Quem está entrando no teu quarto da crise? Para de publicitar a crise, para de tornar visível a sua dor, porque não é qualquer pessoa que pode entrar no quarto da dor. Só pode entrar no quarto da dor quem crê que Jesus pode transformar o cenário. Está expondo a crise da sua casa, por quê? Está colocando em xeque o seu relacionamento, porque, preste bem atenção, às vezes, querido, para preservar a fé, é necessário silenciar ambientes de incredulidade, conversas destrutivas, pensamentos que zombam da possibilidade de Deus agir. Você precisa entender isso. Tem muita gente abrindo porta para quem não pode entrar no quarto da dor. Nós saímos de uma ministração de série falando sobre fechar portas. E hoje eu estou aqui falando para você, você tem que fechar portas. As portas da crise da sua casa, as portas da dor da sua casa, do sofrimento, do choro da tua casa para alguns incrédulos. E você precisa abrir essa porta para Jesus de Nazaré. Você precisa ter Pedro, Tiago e João com você ali dentro. Porque no lugar da dor tem que ter gente que vai combater a dor, e não que vai dar alimento para a dor. Eu e você somos chamados para deixar Jesus entrar na onde tem morte na nossa vida. Nos quartos aonde há morte, há desespero, há pranto, há choro, há dor. Deixa Jesus entrar aí, querido, que Ele vai transformar esse ambiente. Ei, querido, John Maxwell costuma dizer que você não pode viver uma vida positiva cercado de pessoas negativas. Está abrindo a crise por quê? Para quem quer ver o teu buraco? Para quem está chorando, mas não crê na reversão da situação?
para quem finge um choro e um lamento, mas não tem capacidade de crer quando recebe uma palavra de transformação e mudança, para que você está abrindo a porta da tua casa? Isso no campo espiritual significa que existe um momento que a gente precisa proteger a nossa fé de ambientes que só reforçam a dor, só reforçam o sofrimento, só reforçam o cinismo, só reforçam a incredulidade, só reforçam a morte. Está abrindo a porta para quem? A fé cresce quando nós escolhemos permanecer perto de Jesus e longe das vozes que zombam da nossa esperança, da nossa fé, daquilo que nós entendemos que há possibilidade quando nós aplicamos Cristo, daquilo que nós entendemos que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, quando Ele age de forma sobrenatural. Eu vou para o terceiro e último ponto, 3. A palavra de Jesus, essa é a terceira verdade, ela transforma a morte em recomeço. Jesus chega na casa, manda embora os incrédulos e entra no quarto da dor, no quarto da morte. Ele tem acesso lá. E quando ele chega lá, o texto diz para nós no verso de número 41, tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Jesus entrou no quarto, tomou a menina pela mão e falou com ela. Entenda o que eu quero falar para você aqui. Jesus não tratou a menina como morta. Jesus tratou a menina como quem tem vida. Tinha gente na casa chorando, porque estava tratando a menina como morta. Deixa eu te falar, tem muita coisa na sua vida que você está tratando como morto. Já foi. Você está declarando o ponto final. O seu relacionamento com essa situação é como se não existisse mais. Você está tratando situações na sua vida que como se já morressem. Já foi, não existe, está morto, já era. Jesus olha e Jesus, Ele toma a menina pela mão e Ele fala com a menina. A expressão Talita cumi é uma expressão aramaica. Era uma língua comum falada por Jesus. E Marcos até preserva essa expressão para mostrar a ternura, mas ao mesmo tempo a autoridade de Jesus naquele momento. Jesus não faz um espetáculo. Jesus não transforma a dor daquela família em palco. Sabe o que eu estou falando para você? A crise da sua casa não precisa ter palco. A crise da sua família não precisa ter espetáculos. Tem muita gente transformando as crises de um quarto de dor em espetáculo. Deixa eu te falar, você não precisa de pessoas para aplaudir a desgraça da tua casa. Você precisa de Jesus para entrar e mudar a desgraça da tua casa. Você precisa de alguém que trata a situação que está morta como viva. E Jesus faz isso. Jesus toma a menina pela mão e fala: levanta-te. A mão de Jesus toca naquilo que ele considerava, que as pessoas consideravam perdido. A mão de Jesus toca. E a morte não passa para Jesus, pelo contrário, Jesus é que passa a vida para a menina. Por que eu estou falando para você se relacionar com situações que estão, eu não estou falando para você fugir da realidade, estão mortas, mas você vai se relacionar com elas como tivesse vida, declarando vida. Tem muita gente morta dentro da tua casa, mas você precisa se relacionar com ela como se estivesse viva. Tem muita gente morta dentro da tua casa, eu vou repetir. Mas em vez de você fazer um velório, você precisa começar a declarar vida lá dentro. Você precisa começar a declarar vida. Ah, mas pastor, esse homem não muda. Deixa eu te falar, muda sim.
Começa a tomar ele pela mão e falar assim: levanta. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Você precisa entrar dentro do quarto da sua dor. O quarto que está lá montado um velório para acontecer, onde pessoas estão chorando. Você precisa entrar lá e falar assim: levanta no nome de Jesus de Nazaré. Situação, levanta agora no nome de Jesus de Nazaré. Situação, muda agora no nome de Jesus de Nazaré. E se for necessário, homem, muda no nome de Jesus de Nazaré. Isso é fé, querido. E é interessante que o texto não termina aqui, porque Jesus vê o milagre, como também aquelas pessoas que estavam com Jesus, elas percebem o milagre. E Jesus manda que dessem comida para aquela menina. Sabe por quê? Esse é o detalhe, que é um detalhe importante. Jesus não apenas ressuscita, mas Ele cuida para dar continuidade à vida. Você talvez já ressuscitou muitas coisas na sua vida, mas já morreram de novo. Sabe por quê? Porque você está só falando, levanta. Hoje de manhã eu falei isso daqui. Nós temos uma facilidade em falar levanta, mas uma dificuldade em continuar dando comida. É mais ou menos assim, sabe aquele irmão que fala assim: rapaz, fiz uma costela lá em casa, chega, brilhava, cortei, a gordura deitava assim, e ele enche a sua boca de saliva, mas não te convida para ir na casa, não te traz uma marmita para você saborear. Consegue entender? Tem hora que a gente está fazendo isso. A gente está falando assim: levanta, gera expectativa, esperança, mas a gente deixa morrer de novo. A gente não dá continuidade. Deixa eu te falar, querido, relacionamento se dá continuidade, relacionamento se constrói com fé, é continuar crendo. É isso que nós estamos aprendendo aqui, é continuar crendo. Jesus fala, levanta, mas não apenas levanta, agora sustenta isso. Jesus quer trazer realidades novas para a sua vida, mas você precisa entender, Deus não apenas vai te tirar da crise, Ele quer te ensinar a viver depois dela. Há pessoas que Deus levanta, mas que precisam ser alimentadas pela palavra, pela comunhão, pela oração, por uma nova rotina espiritual. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Há realidades na sua vida que não precisam só de uma palavra profética, de uma palavra que muda cenários, mas também de uma palavra que continua dando acesso e sustentação para que essas pessoas permaneçam de pé. A sua casa não pode só participar de uma conferência, não só ver algo que vai mudar o ânimo daquela casa, mas ela precisa ser alimentada diariamente. Diariamente. Aquilo que Jesus ressuscita, Ele cuida. E se Jesus quer ressuscitar algo da sua vida hoje, Ele quer que você cuide. Porque o poder que Ele tem de transformar tragédia em triunfo, não é para juntar palco de pessoas para ficar aplaudindo, mas é para garantir a vida eterna de pessoas que estavam totalmente mortas. Quando Jesus toma aquela menina pela mão, aquilo que estava morto começa a se levantar e ter vida. O medo para na porta quando Jesus entra naquele quarto. A dor não tem mais acesso quando Jesus entra naquele quarto. A morte perde a sua força quando Jesus entra naquele quarto. Mostra a tua fé diante daquele que pode mudar a sua vida. Jairo começou com uma filha enferma, no meio a filha morre, mas o final é vida. Chegou em casa e encontrou gente chorando, alvoroçada, zombando, mas no final foi vida. Sabe por quê? Porque ele acreditou na palavra que Jesus liberou sobre a vida dele. Não temas, crê somente. Não é uma frase positiva somente, é uma verdade. Não é um otimismo vazio, é uma realidade.
Jesus não disse: não tenha medo porque era uma situação fácil. Não, Ele falou: não tenha medo porque eu estou. Você precisa crer que a presença de Jesus é maior do que o diagnóstico que está diante dos teus olhos, que a palavra de Jesus é maior do que as más notícias, que a mão de Jesus é maior do que a morte, que a autoridade de Jesus é maior do que o medo. Ei, eu estou falando para você nessa noite: permita Jesus entrar no quarto da dor, no quarto da morte, para que esse cenário seja transformado pelo poder dEle. O que Jesus está dizendo para nós hoje? O seu desafio não é crer, o seu desafio é continuar crendo. Como se você estivesse num relacionamento, ou quando você abre uma empresa com muita expectativa. O desafio não é crer mais, o desafio é continuar crendo. Para correr a gente se prepara, mas o problema da corrida nunca foi o início nem o fim dela, porque o começo eu estou motivado, eu me preparei para aquilo, o fim eu estou motivado, que eu estou vendo a faixa de chegada, está chegando. O problema sempre foi o meio. Qual que é o problema de Jairo? Não é o começo, não é o fim, é o meio. Porque no meio estão falando assim: é inútil o que você está fazendo. No meio estão falando assim: para de incomodar, para de orar, para de jejuar, para de acreditar. O meio é o desafio. O meio parece que nós vamos perder, vamos ser engolidos por aquilo que está afligindo a nossa alma. Quem já viveu no meio, sabe do que eu estou falando. Agora Jesus fala para nós o quê? Não tenha medo, apenas creia. Talvez você não consiga controlar a situação, mas você pode entregar a situação para Cristo. Talvez você não consiga mudar a notícia, mas você pode escolher ouvir a voz de Jesus acima dessa notícia. Talvez você não consiga ressuscitar quem morreu, ou o que morreu na sua vida, mas você pode abrir a porta para aquele que tem poder sobre a morte. É isso que nós precisamos entender. É quando parece que não dá mais nada certo, mas a gente tem que se lembrar: Jesus saiu com um propósito, e Ele não para, não desiste do propósito. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre. Estou aqui. Talvez Jairo cantou isso, porque Jairo precisava entender tudo o que estava acontecendo, mas a forma de entender era crendo. O que eu estou falando para você nessa noite é que talvez você parou de orar por isso, e você achou, morreu, teve um fim. Mas hoje eu sou profeta de Deus para falar para você: o Senhor te trouxe aqui para falar, não pare, continue incomodando, porque o Jesus que você creu, Ele saiu ao encontro da tua casa. Ele quer abrir a fechadura do quarto que está a dor, o sofrimento, a morte. Ele quer entrar nesse lugar que nós julgamos como impossível. Ele quer acessar as destruições que foram causadas e mudar o cenário da sua vida.
estou falando com você nessa noite. Se você está na condição que Jairo estava, de alguém que falava assim: Senhor, eu preciso do Senhor. De alguém que está falando assim: eu abro mão das minhas posições para estar numa posição só, dobrado diante do Senhor Jesus. Eu estou falando para você que está ouvindo no meio, desista, abandona, chega, para com isso, isso é inútil o que você está fazendo. Eu estou falando para você, Jesus quer renovar a sua fé para você continuar crendo. Jesus quer renovar a sua fé para você chegar na tua casa e olhar para a crise, abrir a porta da dor e falar assim: ei, levanta-te. Eu estou falando para você que precisa ver o cenário da sua vida mudado, transformado. Eu já vivi realidades como essa, em que parecia que tudo tinha acabado, mas um dia eu percebi que Jesus estava. Se você foi tocado por essa palavra, eu quero convidar você a sair do teu lugar.